Na aula de hoje eu quero trabalhar com vocês sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, assim como na química inorgânica a gente agrupa os compostos conforme aquilo que lhes é comum, na química orgânica a gente também faz essa distinção. Por exemplo, quando na química inorgânica a gente estuda sais, a gente estuda bases, ácidos, óxidos e como que a gente faz para agrupar cada substância nesses grupos determinados. Então, como que eu diferencio o sal de um óxido, de uma base, de um ácido? Por que um ácido é um ácido e por que uma base é uma base? Então, todas as substâncias que têm o mesmo comportamento, que têm mesmas características, a gente agrupa nesses compostos. Então, tudo que é ácido a gente agrupa naquele grupo, naquele conjunto de compostos. Todos os ácidos se comportam assim e as bases se comportam assim. Por exemplo, a gente pode classificá-los como diferença de pH. Os pHs abaixo de 7 nós temos os compostos ácidos e os pHs acima de 7, que é o neutro, nós temos os compostos básicos. Então essa é uma forma de distinguir, né, e conseguir juntar esses compostos. Na química orgânica a gente também tem esses compostos. Só que estudando a química orgânica a gente descobriu que nós temos muito mais do que 4 compostos, 4 conjuntos, que seriam os sais, os óxidos, as bases e os ácidos. A gente tem muitos outros grupos de classificação de compostos orgânicos para a gente poder estudá-los. Então, vendo essa quantidade de compostos, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que traduzindo para a língua brasileira, a gente tem essa sigla como a IUPAC, a gente, essa organização que rege como as coisas funcionam, como se estuda, a nomenclatura, as legislações que dizem respeito a como a ciência da química tem se desenvolvido. Então, essa União de Química Pura e Aplicada, União Internacional, ela fez um conjunto de regras e de leis para conseguir dar nome e para poder categorizar cada um desses compostos. Então nós vamos estudar alguns deles de forma superficial. É claro que no livro de vocês tem tudo descrito de uma forma mais profunda, mas na aula de hoje eu quero ser mais superficial. Então nós temos alguns compostos e o que faz com que algo esteja nesses grupos são pequenos grupos funcionais em comum. Então, por exemplo, por que eu posso dizer que uma substância é um álcool? Todos os álcoois têm algo em comum, que nós vamos estudar aqui no caso, que é o grupamento OH, a hidroxila. Então, todos os compostos que têm o hidroxila, a gente classifica eles como os álcoois. Então, para cada um dos grupos funcionais, que é esse grupamento que ele está em comum nas substâncias, para cada um desses grupos funcionais a gente tem um nome diferente para poder diferenciar essas moléculas, porque eu não posso ter o mesmo nome para moléculas diferentes. Isso causaria um problema enorme quando você vai sintetizar e trabalhar com essa molécula. Então, para dar nome, em qualquer molécula orgânica a gente tem uma regra. Primeiro você vai usar um prefixo, depois o infixo, depois o sufixo. Então, o nome de qualquer substância vai ser regida por essa regra, sempre, certo? Então, vamos entender o que é o prefixo, o infixo e o sufixo. Olha só, ali está escrito que o prefixo que está aqui é a quantidade de carbonos que você tem na sua molécula. Então, se você tem só um carbono, a sua molécula vai começar o nome com met. Se ela tem 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, né? Igual o Brasil. O Brasil é ex, não é? Não, o Brasil quer ser ex, o Brasil ainda é pent. 7, et, oct, o 8. Se ele tem 9 carbonos, ele vai começar o nome com o nono. 10, dec, 11. Um dec aí ele vai. Tem vários números e eu vou continuar só até aqui, porque é aqui onde que vai. Até aqui onde que vai o meu quadro. Depois do número de carbonos, o que a gente dá nome? Ao tipo de ligação que os carbonos estão fazendo. Então, se você só tem ligação simples, uma dupla, em, e aí onde essa dupla estiver escrita, por exemplo, se ela estiver no segundo carbono, você tem que colocar lá 2 em. Eu vou explicar isso melhor. 2 duplas de em, 3 duplas, triem. Uma tripla, in. 2 triplas de in, 3 triplas, trim. Uma dupla mais uma dupla seguida de uma tripla ou vice-versa, em. Certo? Então, isso aqui vai ser o tipo de ligação que você tem na sua molécula. Depois, por último, vem o sufixo. O sufixo é formado pela função orgânica, aquilo que o composto tem em comum com os outros que o distingue dos demais, que faz com que ele seja aquilo.
Por exemplo, os álcools. Todo álcool tem que ter um grupamento OH. Então, isso aqui é o grupo funcional. É o que todo álcool tem que ter. Você pode ter um álcool metílico e o álcool etílico. Qual que é a diferença? O número de carbonos. Mas os dois vão ter que ter o quê? O grupamento hidroxila, que é o H. Hidroxila porque você tem hidrogênio e oxigênio, certo? Então, eles vão ter que ter esse grupamento hidroxila. E aí, esse sufixo, que é o que distingue, que dá nome, ele vem carregado lá com uma sílaba que vai diferenciar o nome. Então, quando você tem o grupo funcional, que são os hidrocarbonetos, você dá o sufixo ou para dar o seu nome. Então, como que isso acontece? O hidrocarboneto, ele é um composto que é formado só por carbono e hidrogênio. Se toda a sua estrutura só tem carbono e hidrogênio, com certeza é um hidrocarboneto, certo? Hidrocarboneto vem de hidrogênio e carboneto, como se ele fosse um composto feito de carbonos que está cheio de hidrogênio. Mais ou menos essa é a estrutura. E o sufixo dele é O. Quando você tem um grupamento álcool, né? Você tem todos os compostos que são álcool, eles têm que ter o grupo funcional que é o OH, certo? Aí você vai ter o carbono, o resto da ligação todinha e o OH na pontinha. Ou então ele pode estar no meio da cadeia também. E aí você vai dar nome como? Ol. A gente tem o aldeído, que é essa estrutura aqui, um carbono fazendo uma dupla com oxigênio e o hidrogênio. Isso é o aldeído. O sufixo dele é al. Você tem a cetona, que eu não tinha colocado, que é a ona. Nossa, nem coloquei nem a função da cetona, acho que não estava sem espaço. A função da cetona, então, que na verdade é cetona, acetona, é o nome popular que a gente dá para a substância, né? Então, a acetona é C-O, e aqui você vai ter 2 carbonos. Então, esse aqui é um carbono secundário, tá? Então, se tivesse aqui no meio da sua estrutura, você tem uma acetona. Carbono fazendo dupla O entre 2 carbonos. E você tem um ácido carboxílico, que ele tem essa estrutura. Carbono ligado a oxigênio por uma dupla, ligado a um OH. Então, o ácido carboxílico é tipo uma acetona mais um álcool, né? Então, esse que é o seu ácido carboxílico. Vamos entender como que isso acontece, como que essas estruturas vão aparecer para você numa forma prática. Vamos, por exemplo, eu vou colocar uma estrutura aqui simples, aqui no cantinho pra gente dar nome. Então, eu vou colocar aqui um CH3, CH2, CH3. Se eu fosse dar nome para essa estrutura aí, como que a gente faria? A gente conta a quantidade de carbonos. 1, 2, 3. A gente conta essa quantidade de carbonos. Então, primeiro de tudo, o que você dá nome? Prefixo. Prefixo, depois infixo, depois sufixo. Então, o prefixo é o quê? É isso aqui. O que é o prefixo? Número de carbonos. Quantos carbonos eu tenho lá? 3. Se eu tenho 3, eu venho cá no 3. Então, o nome começa com prop. Aí eu venho cá, prop. E o nome é todo junto, tá? Prop. Aí depois eu venho fixo. Qual o tipo de ligação que os carbonos estão fazendo? Bom, só tem ligação simples. Então, eu vou colocar AN. A ligação simples é aquela, né? Só o tracinho. Então, é AN. Propan. Tem algum grupo funcional? Tem o H? Não. Tem o O dupla O e hidrogênio? Não. Só tem carbono e hidrogênio. Então, isso aqui é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Então, qual que é o final do nome, o sufixo que você vai dar? É O. Então, o nome dessa estrutura é propano. Então, para dar nome às estruturas, é assim que a gente vai fazendo. A gente vai juntando os pedacinhos, né, até dar nome à estrutura inteira. É assim que a gente faz. E aí, se aparecer, por exemplo, uma dupla, você vai sinalizar onde está essa dupla, tá? São várias regras, nós vamos aprender uma por uma, passo por passo. Não precisa se desesperar. Esse quadro aqui, você vai ver ele até o final do ano. Você vai estudar muito ele, por isso que eu tô saindo para você poder printar aí, anotar no seu caderno direitinho. É claro que isso aqui também tem no seu livro, mas ele tá escrito no livro de uma forma diferente, certo? Eu acho assim bem mais fácil de enxergar. Então a gente vai trabalhar mais ou menos assim essas estruturas. Deixa eu apagar aqui em cima pra gente fazer mais algumas moléculas, mesmo que seja rápido, pra gente poder entender. Então vamos lá. É bom que você já domine a estrutura de traço, porque é muito mais fácil de dar nome. Então, se eu colocar uma estrutura dessa aqui pra você, ó. Pra você, você tem que saber me dizer quantos carbonos tem ali,
hidrogênios, tem que ter essa facilidade, então você tem que treinar. Então, olha só, eu sei que aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? E eu vou ter uma dupla, então eu vou começar a dar nome. Bom, primeiro, são 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, você começa contando da dupla se houver, tá? Então, se você tem 4 carbonos, você começa com but, certo? Olha aqui, ó, 4 carbonos. Depois você vem para o infixo. Aí o infixo é o tipo de ligação. Todas são simples, com exceção do primeiro carbono que está fazendo uma dupla ligação. Uma dupla, olha aqui que dá nome, é em. Só que eu preciso sinalizar onde essa dupla está, porque senão fica parecendo que a cadeia inteira está fazendo dupla. E não é assim que funciona, você precisa falar, bom, essa dupla, a em, ela está no carbono 1. Ah, mas ela também está no carbono 2. É verdade, mas você dá preferência para localizar a dupla no menor número de carbono possível. Então, entre 1 e 2, 1 é menor. Então, você vai localizar a dupla com o número 1. Então, é but 1, en. Aí, beleza. Colocamos o nome aqui, certo? Agora, você vai reconhecer a função orgânica. Só tem carbono e hidrogênio. Então, ainda assim, é um hidrocarboneto. Então, é but 1, en. Então, é o nome dessa estrutura, certo? Se ela tivesse dupla em outro lugar, por exemplo, vamos supor que ela tem uma dupla aqui, ó. Vou colocar uma dupla bem aqui. Então, ela tem uma dupla no carbono 1 e no 3. Sabe o que a gente colocaria? A gente juntaria. Bom, agora não é só mais uma dupla, são duas, né? Então, você vem aqui e apaga, but. Vamos lá. Quando eu tenho duas duplas na mesma estrutura, como é que eu faço? Ó, duas duplas, de en. E aí você coloca o lugar que essas duplas estão. Então, essa dupla está no carbono 1, e aí você coloca separando por vírgula, e no carbono 3. Entre 1 e 2, prefira o menor número, que é o 1. Entre 3 e 4, prefira o menor número, que é o 3. Você vai colocar o 3. Então, vai ser 1,3, são duas duplas, então é dien. Então, você vai colocar dien. É um hidrocarboneto, então vai ser o dieno. But 1,3 dien, certo? Então, a gente vai dar nome assim. Vão ter exercícios que eu vou te dar o nome, você vai me dar a estrutura. E vice-versa. Mas é assim que a gente vai construindo as estruturas, certo? Vamos fazer. Por enquanto, eu vou fazer só estruturas abertas com você. Mas ao longo dos dias, nós também vamos fazer estrutura fechada. Como que a gente dá nome para estrutura fechada? Nós vamos dar nome para todas as estruturas, não se preocupe. Então, vamos fazer mais uma estrutura aqui, ó. Deixa eu pegar uma estrutura agora de cada grupo funcional. Vamos pegar agora, vamos ver aqui. Estrutura que é essa daqui, ó. Essa é a nossa estrutura. Lembrando que existem alguns grupos funcionais que eles não têm que estar necessariamente na ponta da estrutura, ele pode estar no meio dela, como é o caso desse álcool que está aqui. Bom, vamos lá. A gente sempre começa contando ou da dupla, ou do radical, ou então do nosso grupo funcional. Então, começa a contar a estrutura do carbono mais próximo lá da sua dupla, ou então do seu grupo funcional. Nesse caso, o seu grupo funcional, que é o álcool, que a gente já pode ver, ele está na ponta de lá. Então, a gente começa a contar os carbonos daqui. 1, 2, 3, 4. Bom, nossa estrutura vai ter 4 carbonos, certo? Então, vamos começar a dar nome por 4, olha só. But. Então, vamos lá. Agora, vamos ver as ligações. As ligações entre os carbonos, a gente vai olhar sempre a ligação entre os carbonos. Se aparecer uma ligação dupla com oxigênio, você não considera aqui, tá? Ligação entre os carbonos, então, são todas as simples. Então, é AN. Então, butan. Agora, nós temos o nosso grupamento álcool. Como que dá o nome para esse sufixo que é o álcool? É o ol, certo? Só que nós precisamos informar que o nosso álcool está no carbono 2. Então, a gente vem cá e coloca 2O. Então, butan 2O. Por quê? Porque o nosso álcool está no carbono 2, certo? Por isso que é importante você saber que você precisa começar a contar a sua cadeia de onde estiver mais próximo do seu grupo funcional, ok? Vamos fazer mais uma estrutura.
de traço. Meu Deus, professora do céu! Primeira coisa, o que você vai fazer? Se você tem dificuldade na forma de traço, você passa isso daqui para a forma resumida, tá? Onde você coloca todos os átomos. Vamos ver. Aqui tem um vértice, tem um carbono, carbono e carbono. Então, essa estrutura vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. 5, a gente vem aqui, ó. 5, número de carbono. 5, pente. Então, você vem cá e coloca. Pente. Certo? Agora, vamos ver. Entre os carbonos, só tem ligação... Opa, tem uma dupla. Então, a gente tem tudo ligação dupla. É simples, aí chega nessa dupla aqui. Vamos contar os carbonos. Vamos lá. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Entre 4 e 5, o menor número é o 4. Então, você começa a... Você vai dizer onde está a dupla pelo carbono 4, tá? Então, a gente vai colocar lá. Pente 4. Uma dupla. Como é que é uma dupla? Uma dupla é N. Então, pente 4 em... Agora, vamos ver qual é a função orgânica que a gente tem. A gente tem aqui, ó, um carbono, né? Esse aqui é um carbono, ligado com dupla O a um oxigênio, ligado a um H. Que grupo funcional é esse? Vamos procurar. É o álcool? Não. É o aldeído? Parece com o aldeído. Mas o aldeído tem só o hidrogênio, ele não tem esse oxigênio aqui. Vamos pro próximo. É a acetona? Não, porque a acetona tem as extremidades livres. É o ácido carboxílico, olha só. O ácido carboxílico o ácido etanóico, que a gente conhece mais como vinagre. Vinagre é um tipo de ácido carboxílico que a gente tem no nosso cotidiano, né? Então, a gente tem um ácido carboxílico, que é essa estrutura aqui. Como que a gente dá nome para o ácido carboxílico? Você vai... Eu não tinha colocado aqui, né? Anota aí, então. Ó. Para o ácido carboxílico, o sufixo dele vai ser óico. Só que antes de você colocar óico, você precisa colocar ácido lá no início do nome. Por quê? Porque ele é um ácido. Ele é diferente de todos os elementos químicos, então ele é um ácido. Antes do nome você coloca ácido e, por último, você vai adicionar óico lá no fim, tá? Então, como que ficaria aqui, ó? Pentenoico. E no início do nome você põe o ácido. Então, ficaria ácido. Deixa eu escrever mais afastado, né? 24 enoico. Então, ficaria. Separado, você coloca pente. Agora, a gente tem o 4 em... Ixi, aqui não vai dar espaço não, vou colocar embaixo. Antigamente, antes da nova reforma ortográfica, nós escreveríamos assim. Só que aí esse ditongo ele perdeu o acento, né? Então agora é só enoico. Então é porque não deu para escrever que eu coloquei aqui. Então seria ácido pente 4 enoico. Então vamos decifrar esse nome. Bom, se é um ácido e é óico, a gente vai ter um ácido carboxílico. A estrutura está aqui. Se é pente, vão ter 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. E se é 4 em, lá no carbono 4 tem uma dupla. Bom, é verdade. Então é mais ou menos assim que a gente faz para poder dar nome para essas estruturas. Então, passo a passo, a gente vai colocando isso em prática de forma paulatina, certo? Se houver qualquer dúvida, e eu sei que haverão, porque é um conteúdo extenso, mas é um conteúdo fácil. Você vai juntando informação com a outra até que você dá nome para a estrutura inteira. Quando houver dúvidas, eu preciso que você deixe nos comentários para mim poder te ajudar, tá bom? Então, obrigada pela sua atenção, espero que você esteja conseguindo colocar seus estudos em dia. Essas aulas são para você e nós precisamos manter sempre o contato para mim ver onde que vocês estão tendo dificuldades. Porque, às vezes, a dificuldade de vocês é numa coisa que eu não sei, então eu preciso que vocês me avisem, para mim dar o feedback na forma de aula, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos!